Ô, querida, você vai ganhar uma coroa, ou um coroa, sei lá. Acho que é melhor uma coroa. Uma coroa no céu. Obrigado, Deus abençoe. Eu gosto de água também. Tomo água o tempo inteiro. É um hábito muito salutar. Água é uma bênção. E gosto de comer. E gosto de comer bem. E gosto de dormir. Pastor e a esposa perguntaram para mim umas 500.000 vezes: quer sair? Eu disse: não. O que você quer fazer? Dormir. Mas eu tive lá café fresco o tempo inteiro, água na mão o tempo todo. A minha garrafa de água está acabando, eles vão lá, trocam a água. Fui comer hoje num restaurante de frutos do mar. Lula lá. Polvo. Aquele negócio estava um manjar celestial. A minha única dificuldade na casa do pastor é a irmã dele. Porque eu fiz um grande amigo lá na casa do pastor, João. E ela está louca de ciúme. Fica o tempo inteiro se metendo com a gente. Mas do pastor, da esposa Janice e do João não posso falar absolutamente nada. Agora, da Lilian, o tempo inteiro se metendo. Tem um ciúme daquele menino, eu nunca vi. Vê se deixa a gente em paz, tá, Lilian? Por favor. Tá? Mas estou sendo muito bem recebido, viu, meus irmãos? Também, qual é o nome do pastor mesmo? Mas o primeiro nome? É Silas? Eu achava que o nome dele era Paulo. Tão bom que ele é. Mas é Silas, eu estou chamando ele de Paulo o tempo inteiro. É Timóteo, Silas Timóteo. Então, eu sei que está ali, pertinho ali, né? Bom, quando o pastor abriu o texto de Romanos, eu pensei que ele ia pregar o texto que eu separei para falar essa noite. Ainda bem que ele foi lá para trás. Né? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Que diz assim, a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a graça do Senhor nos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a carta de Romanos é um compêndio teológico. Ela é a carta mais teológica, na minha opinião, do Novo Testamento. E a essência da carta de Romanos é uma declaração a respeito da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai descrever as manifestações da misericórdia de Deus, da graça revelada na cruz. Mas como toda a carta de Paulo, ele tem o aspecto teológico e o aspecto prático. Capítulo 12 de Romanos marca esse momento onde Paulo começa a falar sobre aspectos práticos da vida cristã. E é bem curioso, porque depois de falar sobre teologia pesada, inclusive sobre predestinação, capítulo 9, 10 e 11, ele inicia a parte prática da carta de Romanos,
falando sobre consagração. E tudo o que ele disser a partir do capítulo 12 são implicações da verdadeira espiritualidade, da verdadeira consagração. E eu quero então me deter neste capítulo, nesses 2 versículos, a respeito de pelo menos 3 aspectos da verdadeira consagração. Porque a verdadeira consagração, como afirma Barth, ela tem que atingir, ela vai perturbar todo o ser, ter e agir dos homens. Ela afeta a totalidade da existência, cada aspecto da vida. E ela não vai limitar a sua prática ao templo, a esse edifício, mas vai se estender a todos os segmentos da nossa vida, dentro dos detalhes da nossa existência, dentro dos recônditos da nossa alma e abrangendo tudo aquilo que temos, que somos. Quando nós falamos sobre consagração, nós temos que falar sobre a nossa vida, a totalidade da nossa vida nas mãos de Deus. E eu queria pensar com vocês 3 aspectos bem básicos, fundamentais, eu diria até elementares, da verdadeira consagração. O primeiro aspecto da verdadeira consagração que eu destaco nesse texto é uma compreensão adequada da graça de Deus. Uma compreensão adequada da graça de Deus. Eu acho muito difícil existir espiritualidade profunda com uma compreensão legalista de Deus. Eu penso que uma igreja que tem uma compreensão legalista de Deus é uma igreja doente. E quando Paulo começa a falar sobre consagração, ele vai dizer: rogo-vos, porque santificação não é uma questão de imposição, não é uma questão de uma obrigação imposta, uma exigência que Deus faz e não dá nenhuma condição para você negociar. Não, Deus respeita a sua vida, Deus respeita o seu tempo. Mas quando Paulo ele diz, eu rogo, é porque ele sabe que apesar de você resistir, de Deus respeitar o seu tempo, ele sabe da importância que é você retomar a sua vida e colocá-la toda debaixo da graça de Deus. Por isso ele roga, ele insiste. Paulo diz, eu rogo. E ele roga por causa das misericórdias de Deus. O texto vai dizer isso. E misericórdia de Deus é uma expressão hebraica, usada aqui no plural, que reflete as muitas e variadas manifestações da misericórdia de Deus. Paulo passou 11 capítulos falando sobre as misericórdias de Deus. A graça é a mais contundente manifestação das misericórdias de Deus, que expõe as entranhas de Deus sob o nome graça. Porque graça é a expressão mais essencial das misericórdias de Deus, das entranhas e do coração de Deus. E quando a Bíblia fala sobre santificação, sobre consagração, a consagração é motivada pela graça, pela compreensão da graça, pelas misericórdias de Deus. Por isso, quando você tem uma teologia truncada a respeito da graça, a sua consagração ela é precária. A sua consagração ela é parcial. A sua consagração ela não afeta a totalidade da sua existência e ela permite compartimentos. Ela permite que você tenha aí áreas da sua vida que você não entrega a Deus, porque você não entendeu a graça. A graça, quando compreendida, ela transforma a nossa vida e coloca a nossa vida dos avessos. Apesar de ser graça, apesar de ser favor imerecido. Ela é favor imerecido, mas quando ela alcança alguém, ela coloca a vida desse alguém dos avessos e não deixa nada de fora. Com a graça, ou é tudo ou é nada. Não tem meio termo com a graça. Mas é interessante que Barth vai dizer que a exortação da graça, ela só é verdadeira quando a graça, ela vale como exigência. Parece um paradoxo, uma contradição.
Graça que existe. Mas graça só é graça quando ela chega no coração do crente e ele não consegue fazer outra coisa senão render-se. Quando ele entra em contato com a graça na sua plenitude, quando ele compreende a plenitude da graça, a única resposta suficiente é uma rendição total e restrita. Se você não rende-se sob esta condição de entrega absoluta, o problema não está na sua luta, na sua dificuldade, nos seus problemas, nas suas dores, nos conflitos da sua alma. Não é aí que reside o problema. O problema está na sua compreensão da graça. Porque a compreensão da graça é uma incompreensão. Porque quando você a compreende, ela faz coisas na sua vida que ninguém compreende. Como? Graça é assim. Quem compreendeu a graça não negocia, não impõe condições, não fica fazendo troca com Deus, não fica impondo nada para Deus, não estabelece nenhuma exigência, e a graça compreendida, mesmo quando sob um vislumbre apenas, ela afeta drástica e poderosamente a vida do ser humano, de uma tal maneira que ele não consegue fazer outra coisa senão render-se. Estava contando para o pastor que eu fui alcançado por Cristo com 20 anos de idade, na boca do lixo, na cidade de Santos. O jovem que me falou de Cristo, que me apresentou a Jesus, tinha 24 anos, um drogado, morava com uma prostituta ali num quartinho, eu morava do lado do quartinho dele, tinha saído de casa porque ou eu saía ou eu matava meu pai, eu não aguentava mais a condição e saí de casa. Meu pai foi um homem extremamente violento, ele estuprou uma irmã de 12 anos na frente dos meus irmãos, nós éramos em 5, dormíamos todos numa cama, e ele chegou alcoolizado à noite e estuprou a minha irmã com 12 anos de idade. Quando eu fui alcançado por Cristo, a graça que nós não compreendemos leva-nos a fazer coisas que os outros não compreendem. Porque a primeira decisão que eu tomei na vida foi procurar o meu pai e pedir perdão para o meu pai por aquilo que eu tinha feito contra ele. Eu não sabia nada de vida cristã, absolutamente nada. 5 anos na boca do lixo, 10 anos longe de pai e mãe, vivendo na rua, sem nenhuma compreensão evangélica cristã. Mas no momento que a graça me tocou, quando eu fui tocado pela graça, essa graça incompreensível, eu tinha a necessidade de procurar o meu pai e pedir perdão. Ninguém me disse que eu tinha que fazer isso. Ninguém me falou, vai lá e acerta a sua vida com a sua família. Não, era uma compulsão, era uma exigência, era uma obrigação. A graça me obriga, eu sou cativo, eu sou escravo da graça. Só que você não entende isso. As pessoas não entendem isso. E quando a graça toca, você se torna um incompreensível e um incompreendido. Quando você é tocado pela graça. Aqui Paulo vai dizer que a consagração começa quando você tem uma compreensão da graça. E uma das verdades mais maravilhosas da graça é a segurança cristã. Essa é uma das coisas mais maravilhosas que a graça faz. A graça dá a você e a mim absoluta segurança. Segurança de salvação eterna. Segurança. Porque quando você tem uma compreensão legalista de Deus, uma das esquizofrenias desse legalismo é a ideia de que um dia eu estou salvo e o outro não. E eu estou salvo ou não ao sabor das inclinações do meu coração para o pecado. Então, se um dia eu estou amargurado, se Cristo voltar, o meu destino é o inferno. Mas aí eu estou salvo ou não ao sabor das inclinações do meu coração.
Veja bem, quando você se converte, quando você aceita Jesus, você diz assim: ninguém pode ser salvo pelas obras. Não é verdade? Ninguém pode ser salvo pelas obras. Sou salvo pela graça. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Eu só recebo. Aí, quando se converte, a gente acha que a gente é salvo pela santificação. Então eu tenho que me manter santo, porque senão raios cairão sobre mim. Eu preciso andar sem pecar, porque há um Deus cuja mão está estendida sobre mim, e se eu desviar um pouquinho, uma marquise vai cair sobre minha cabeça. Meu prédio ele vai sofrer uma implosão e eu vou morrer lá dentro, soterrado pelos escombros, porque eu não posso pecar. E é horrível viver assim, hein? É horrível você não ter segurança. A graça, escandalosamente, diz para mim e para você assim: você foi salvo pela graça, você está sendo salvo pela graça, e você será salvo pela graça. E não importa absolutamente nada. Absolutamente nada. É interessante que, mas pastor, a Bíblia fala sobre o desenvolvimento da salvação, é verdade? Você sabe o que é desenvolvimento da salvação? Significa o seguinte: que eu fui no passado liberto da condenação do pecado, que eu sou no presente liberto do domínio do pecado, e que eu serei no futuro liberto da presença do pecado. Acabou. Mas é Cristo que começou, e é Ele que vai completar. Não importa, meu irmão, onde você está na caminhada cristã, perto da cruz, longe da cruz, não importa, você é filho. E a graça me dá segurança de que eu sou amado de tal maneira por Deus, que nada do que eu faça será capaz de aumentar ou diminuir o amor de Deus por mim. Eu não preciso me esforçar em dar o dízimo, eu não preciso me esforçar em vir à igreja, eu não preciso me esforçar em contribuir com missões para eu ser mais amado por Deus, porque a graça já me aceitou, e nada do que eu faça pode aumentar ou diminuir o amor. A graça diz para mim e para você: você está absolutamente seguro. E é interessante que Romanos, no capítulo 8, que é para mim o capítulo 8 de Romanos, ele é o ponto culminante da carta. Diferente do que pensam, eu penso que capítulo 8. Porque capítulo 8, dentre algumas coisas que ele diz lá no versículo 14, 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Gente, diz assim: você não recebeu mais o espírito de escravidão, para ficar com medo. Medo de Deus. Temor é diferente de medo. Você recebeu agora um espírito que dá testemunho no seu coração que você é filho. Paulo diz assim: você não precisa mais ter medo da condenação. Você é filho. É interessante que a expressão Abba, Pai, era uma expressão judaica de uma criança entre 1 a 5, 6 anos, que chamava o pai de papai. Era uma expressão de segurança. Abba, Pai. É papaizinho. Quer dizer, a criança não sabe muita coisa sobre o pai. Ela não sabe do poder do pai. Ela não sabe do domínio do pai. Mas quando ela olha para o pai, ela tem uma segurança tão maravilhosa que a única coisa que ela sabe dizer é papaizinho, papai. Abba, Pai. Abba, Pai
é na verdade uma expressão que não tem comunicação. Você não precisa dizer para Deus absolutamente nada, mas o Pai, Ele olha para você, e se há um gemido no seu coração de carência divina, Deus faz a leitura do seu chamado. É você dizendo para Deus, papai. E Deus faz essa leitura o tempo inteiro. Ele está o tempo inteiro olhando para o seu coração e dizendo para você pelo Espírito Santo, há um testemunho no seu coração de que você é meu e nada pode afastar você de mim. Eu ouço na sua alma uma voz que diz, papai, Abba, Abba, meu Abba, Abba, pai. É o Espírito que diz assim, você está seguro. Por isso que em Romanos 8, Paulo começa no versículo 1 dizendo, não há nenhuma condenação. Está lá, versículo 1. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Algumas traduções vão dizer que não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso não tem nada a ver com vivência espiritual. Carne e Espírito em Romanos diz respeito àquilo que a lei faz sem obras e aquilo que o homem quer fazer pelas obras. Você está livre disso, não há mais condenação. Paulo começa, Romanos 8, não há mais condenação, e ele termina dizendo em Romanos 8, não há mais separação, não mais condenados e nunca mais separados de Deus. O que poderá nos afastar do amor de Deus? Nada. Isso é graça. Quando você entende graça de Deus, que tem como aspecto central a cruz e o nosso Senhor crucificado, se você entendeu isso, nunca mais você será o mesmo. O problema da igreja não é apelo à santificação, é compreensão da graça. Quando você entende o que significa Deus na cruz em Cristo, quando você entende o que significou para Deus ser cuspido por nós, ser levado à cruz pelos meus pecados, pelas minhas maldades. Quando você entender que você é mau, todos nós aqui somos maus e merecemos o inferno. Todos vocês merecem o inferno. Eu mereço o inferno. Você fala, mas pastor, eu tenho uma boa educação, uma educação refinada. Pois é, você tem, mas é por isso que você consegue ter alguma bondade. Agora, se Deus tivesse tirado a sua graça do mundo e colocado os homens na condição que eles estão, longe de Deus, mortos nos vossos delitos e pecados, sem paz, vocês se transformariam em demônios. É o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Esse é o destino do homem. Você é mau, você merece o inferno, mas a Bíblia diz, mas Deus, na sua graça, te alcançou, fazendo o que ninguém podia fazer por você. Jonathan Edwards diz o seguinte, que o pecado do finito contra o infinito gera uma pena infinita, porque a gravidade do pecado está relacionada àquele contra quem nós pecamos. Pecamos contra o infinito e o finito não tem o que fazer para resolver esta mazela. Nós estávamos irremediavelmente perdidos, condenados, mas Deus, o infinito, se transformou em carne e deu a vida por você para que a sua condenação fosse removida e você tivesse então agora segurança eterna, para todo sempre. Não há mais condenação e não há mais separação. Bom, isso não é aval para pecar. Porque se você acha que você pode pecar entendendo a graça de Deus, você está doente ainda. Agora, por outro lado, se você deseja alcançar a sua segurança pelas obras, eu quero fazer algumas considerações com você rapidamente para a gente passar para o segundo ponto. Salvo e não salvo.
Bom, as pessoas legalistas dizem o seguinte: se eu morrer, eu vou exagerar um pouco, não fique escandalizado, tá? Eu vou só exagerar para melhorar e para trazer um pouco mais de impacto na ilustração. Mas imagine que você está num motel traindo a sua esposa ou seu marido, e você morreu lá. Crente, você é crente. Eu sei que crente não faz isso, mas eu estou trabalhando com suposição. Crente não faz isso. Se você morrer lá, você vai para o inferno. Por quê? Porque eu pequei. Bom, então vamos lá. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 2, que se você quebra um dos menores mandamentos, você quebra todos. Está me acompanhando? A Bíblia também diz em Tiago, capítulo 4, que se você sabe fazer o bem e você não faz, você comete pecado. Bom, pensamento impuro é pecado? Se você tiver um pensamento impuro, você quebra todos os mandamentos? Como é que fica a sua vida? Imagine se você passou na rua, aí a sua vizinha passou, né, bonita, e você caiu na bobagem de olhar e olhou pela segunda vez e pensou. Aí você está indo para casa, vem um caminhão e pum, matou você. Vai para o inferno, miserável. Está perdido. Vai para o inferno. Mas peraí. Mas vamos, pastor, está exagerando. Tá bom, estou exagerando. Né? Quem sabe fazer o bem não faz peca. Tem prostituição nessa cidade? Tem. Quem aqui já foi à prostituição? Calma aí, deixa eu terminar. Deixa eu beber uma água aqui. Quem já foi às prostitutas para evangelizar aqui, levante a mão. Está salvo, os dois. Porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz peca. Tem que evangelizar a prostituta, sim ou não? Você não foi? Ih, coitado. Vai queimar no tacho do inferno. Está entendendo? Se você vive essa loucura, salvo e não salvo pelo que você faz, você está perdido, porque nós estamos o tempo inteiro debaixo da maldição, da carne e da lei, se nós não dependermos da graça de Cristo que aboliu toda a maldição sobre nós. Agora, quando você entende isso, você não peca. Você não peca. Porque se você peca, você não entendeu isso. O problema é a compreensão da graça de Cristo. Crente problemático na igreja, ora para que ele tenha um encontro com Cristo. Mas pastor, ele já é crente, então ora para que ele tenha um novo toque. Sabe aquele cego que Jesus tocou? E aí, como é que está? Jesus, eu vejo os homens como árvore. E Jesus foi lá e deu um segundo toque. Tem crente que precisa de um segundo toque. Porque está na igreja, mas é cego. Esse é o problema. Temos que orar para que a graça ilumine. Porque ninguém, ao ser alcançado pela graça, na compreensão total da graça, continua o mesmo. A graça coloca você dos avessos. A graça gera em você atitudes que ninguém vai compreender. Você será taxado como louco no mundo. E talvez você seja perseguido, maltratado e crucificado. Porque gente cheia de graça é uma desgraça para o mundo. Pelo menos para algumas pessoas do mundo. Segundo aspecto da consagração, é que quando você compreende a graça, você sofre um processo que te leva a uma entrega total. Porque a palavra aí no texto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Esta palavra, apresentar, é um termo técnico para indicar um sacrifício ou algo que é colocado de lado para um propósito. É isso que significa apresentar. Quando alguém trazia um animal ao santuário, ao altar, o termo usado era apresentar.
Quando algo era consagrado a Deus no altar, o termo usado era apresentar. Apresentar significa separar para Deus. Separar para um propósito. E o tempo verbal no grego indica que é uma apresentação que é feita de uma vez por toda. A graça faz isso. É mais ou menos o que acontece no altar. Quando o marido diz assim: vou te amar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. É uma decisão permanente. Esse apresentar aqui é uma apresentação definitiva. Por isso, consagração significa tudo, menos que tudo, não é suficiente. A graça é inimiga de todos os arranjos. A graça é inimiga de todos os arranjos, todos. A graça envolve corpo, mente, coração. A graça envolve uma decisão que tem que ser muito bem pensada. A graça chama você para pensar. Por isso o culto é transformando pela renovação da mente. O primeiro termo aí, que aparece no versículo 1, a respeito de mente, ele pode ser traduzido melhor por culto espiritual e não racional, mas a outra expressão, renovação da mente, está falando de mente mesmo. Que significa o seguinte: o chamado de Deus para o Evangelho é um chamado que envolve reflexão. Compreensão da graça envolve reflexão. Porque graça, ele traz um chamado não para ser cristão. Graça traz um chamado para tornar você discípulo. Aliás, a palavra cristão, se eu não me engano, aparece apenas 2 vezes em todo o Novo Testamento. Agora, discípulo, centenas de vezes. Centenas. E quando aparece a palavra cristão lá em Antioquia, ela só aparece porque a igreja de Antioquia era composta de discípulos. E quando há discípulo, as pessoas dizem ali há um cristão, porque cristão é um pequeno Cristo. Quando não há discípulos, não há cristãos. O chamado para a consagração é um chamado para o discipulado. E Jesus não refresca para ninguém. Jesus não refresca para ninguém. E aí as pessoas têm 2 opções: ou se entregam ou vivem hipocritamente. Não tem meio termo. Ou você se entrega e aí você vai se ralar com a graça para que ela transforme você diante da sua impotência. Ou você bota uma máscara, vem à igreja com máscara todos os dias e finge que você está no reino. Mas não há outra opção, porque a graça torna você discípulo. Eu, pensando nisso, eu estava lembrando de um texto de Lucas, porque lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 26, Jesus diz assim: aquele que não aborrecer. A ideia de aborrecer é uma expressão idiomática, na verdade significa o seguinte: aquele que amar pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs e a própria vida mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Aí no versículo 33, ele termina: quem não vier após mim não negar-se, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26 e 33. Entre o versículo 26 e 33, Jesus conta 2 histórias, ou apresenta 2 metáforas.
uma de construção e outra de guerra, entre essas duas declarações. E elas diziam o seguinte: quem vai à guerra, um rei que vai à guerra, precisa sentar e contar quantos soldados tem, quantos soldados o inimigo tem, para que ele não passe vergonha. Quem vai construir uma torre precisa saber se tem recursos, se tem condições de construir. Então senta. Entre essas duas afirmações, Jesus conta essa história. Por quê? Porque ele está dizendo: você quer ser meu discípulo? Antes de você tomar a decisão, vá à cruz, compreenda a graça, porque senão ela vai transformar você em um hipócrita. Se você não pegar os mandamentos, se você não pegar o padrão de Deus e levar à cruz, o padrão de Deus vai transformar você num hipócrita, porque não dá para vivê-lo sem a graça. Não dá. Então, a chamada para a consagração envolve reflexão, ou seja, muito provavelmente eu vou fazer um apelo esta noite, mas eu vou fazer um apelo diferente. Por quê? Porque esse apelo que a gente faz à noite, ou então em conferências, muita gente vem à frente, inclusive chorando. Já viu isso? Chora, chora. Aí entra segunda-feira, o camarada está exatamente da mesma maneira. Aí conta-se uma história de uma igreja que uma velhinha, observando um diácono da igreja, nada contra os diáconos, que fazia isso o tempo inteiro. Tinha um grande culto, pastor avivalista, e chamava para a consagração, estava o diácono lá na frente. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor. E ele saía lá dizendo: estou cheio do Espírito. Na segunda-feira era a mesma casca grossa. Nem todos os diáconos são casca grossa. Aquela brincadeira é muito ruim. Resistir ao diácono e ele fugirá de vós. É muito ruim, né? Os diáconos são gente boa. Aí aquele diácono ia lá à frente. E aí numa conferência de avivamento, o pastor pregando: e você que quer consagrar sua vida, vem à frente. E aquele diácono novamente foi à frente, levantou a mão: Senhor, enche. Aí uma irmãzinha velhinha lá da igreja, aquela irmã experiente, gritou: Senhor, não enche não, ele vaza. Não é esse tipo de consagração que eu quero desafiar você a fazer hoje, não. Mas eu quero que você pense que a consagração envolve muitas áreas, mas eu quero falar sobre 3 áreas rapidinho. Primeiro, consagração envolve contribuição financeira. Consagração envolve relacionamento de amor com as pessoas. E consagração envolve o uso do tempo. Relacionamento, tempo e contribuição financeira. Eu tenho a impressão que as pessoas que têm mais recursos na igreja são as mais mesquinhas. São as pessoas que elas não possuem o dinheiro as possui. E quando a Bíblia fala sobre consagração, ela chama você para colocar toda a sua vida sob o senhorio de Cristo. Toda. Seu relacionamento. Quer dizer, você tem que olhar nos olhos de todos aqui, sem ressentimento e sem mágoa. Tem que haver perdão o tempo inteiro. Tem que haver investimento. Você não pode desistir das pessoas. Não pode. Aliás, eu tenho orado a Deus para que Deus transforme o meu coração, me ajude a criar mecanismo na nossa igreja para que a igreja não desista das pessoas. Facebook está lá uma irmãzinha que foi membro da nossa igreja, está afastada há um tempão, dizendo assim: estou em depressão, não tenho razão de viver, não tenho por que viver, minha vida é um vazio.
Um dia eu cheguei em casa e falei, Carmen, que tal você voltar a investir naquela pessoa? A gente desiste das pessoas muito facilmente. Aí a Carmen foi lá, ligou para ela, marcou um encontro, deu meia hora de atenção para ela antes do culto. Meia hora. Na semana seguinte, ela escreve no Facebook, cheguei do culto, que culto abençoado. A palavra do pastor foi uma maravilha. Esse pastor é maravilhoso. Esse pastor, brincadeira, estou só... Eu nunca vivi tão feliz. Ela escreveu lá no Facebook. Na semana seguinte ela chegou na igreja, estendeu a mão para mim assim, falou, pastor, está vendo? Minha mão não está tremendo mais. É só meia hora antes do culto, gente. O problema é que nós desistimos das pessoas. Você já pensou se Jesus desistisse de você? Pelas bobagens que você faz, pela sua omissão. Quando o Evangelho chama para a consagração, ele chama você para avaliar o seguinte: você vai se consagrar hoje? Então saiba de uma coisa: Deus vai chamar você para acertar a sua vida com Ele. Você tem mágoas não resolvidas, Deus vai chamar você para procurar os irmãos, acertar, pedir perdão, perdoar, para você voltar a olhar para o céu sem máscara. Quando você chegar em casa, Deus vai colocar você na mesa, diante dele, e você vai colocar lá sua conta no banco, seus bens, tudo que você é e o que você tem. E vai falar, você quer ser meu discípulo? Entrega tudo que você tem a mim. Senão você não é digno de ser meu discípulo. Gente, Jesus não refresca para ninguém. Jesus não refresca para ninguém. A viúva deu o que tinha. Eu, pastor, diria assim, minha irmã, não faça isso não, você vai passar fome. Jesus elogia. Sabe por quê? Porque essa gente que dá o que não tem, é porque recebeu o que não pode comprar. Entendeu? Que recebeu o que não pode comprar, não pode pagar, e que é algo que é a mais extraordinária bênção que alguém pode receber. Não é salvação não, é Jesus. É Jesus, é Jesus, Cristo Jesus. E aí você não é o mesmo mais. Então a mentalidade de troca, de barganha desaparece. Ah, eu vou dar para Deus me abençoar. Não, não, não. Isso aí é legalismo. Você vai dar porque você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu já sou abençoado, eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo que eu preciso, eu já sou feliz, a vida habita em mim, rios de águas vivas fluem do meu interior, eu tenho a vida, eu tenho a eternidade, eu não morro mais, eu viverei para sempre, eu sou eterno, eu não preciso de mais nada. Por que eu dou? Eu dou porque não é mais meu. Eu dou porque não tenho mais nada. Eu dou porque o que é meu é de Deus. Ele diz agora: compartilha, abre o coração, seja generoso, dê de você, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Terceiro, você vive um confronto permanente. Tem duas palavras aí: não vos conformeis e transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo, transformai-vos. A palavra transformar no grego é metamorfose. Ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. Na transfiguração e em Coríntios, 2 Coríntios. Deixa eu achar aqui o texto para não falar bobagem. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: e todos nós com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Esta palavra é a mesma. De glória em glória na própria imagem como pelo Senhor. Vejam, por que há um confronto entre o que você se torna e aquilo que o mundo é? Porque aquilo que você se torna é a oposição daquilo que o mundo é. Por isso Barth chama a ética cristã de a grande perturbação. Por quê? Porque a consagração chama você para ser igual a Jesus. É o que significará transformai-vos de glória em glória à semelhança de Cristo. E aí ele vai dizer, para que experimenteis. Essa palavra experimentar é a mesma a palavra que aparece em Pedro 1:7, traduzida lá, apurado. Apurado. Apurado pelo fogo. Experimentar denota essa experiência que afeta as posições dos átomos e das moléculas do ouro. Essa é a ideia. Experimentar. A graça, ela não muda a sua cara. A graça não muda apenas o seu jeito de vestir e de andar. A graça vai nas suas entranhas. Por isso você experimenta. E por isso você se entrega. E ninguém precisa estar apontando o dedo dizendo, faça isso, faça aquilo, venha para o culto. Venha para o culto de manhã. Eu, como pastor, brigo com a minha igreja. Falo, venha para o culto, venha para o culto. Mas Cristo, Ele faz diferente. Ele olha para essa gente assim, compreenda quem eu sou, compreenda a graça e tudo vai mudar na sua vida. Apurado, você vai ser um modelo que vai entrar em choque com o modelo do mundo. Você vai ser uma gente muito estranha quando alcançado pela graça. Muito estranha. Que tipo de gente eu estou falando? 2 Coríntios 8, irmãos da Macedônia. Paulo diz assim, esses irmãos conheceram a graça de Cristo, porque em muita miséria e profunda pobreza, eles suplicaram a mim a graça de poder contribuir. Paulo está falando de gente absolutamente miserável, que não tinha nada, e deu do que não tinha. Eu fico pensando, como é que pode ser isso? Você dá do que você não tem. Um irmão lá na igreja me deu uma boa sugestão. Falou, pastor, nós tivemos uma campanha aqui na igreja, e eu não tinha dinheiro para dar, eu fiz um empréstimo. Eu fiz um empréstimo. E aí com o empréstimo que eu fiz, eu dei a minha oferta. Eu dei do que eu não tinha. Talvez seja isso. Meu amigo, Deus abençoou você. Se a graça te alcançou, tudo que você tem é de Cristo. Se você é alguém que está longe da graça, tudo que você tem é teu. Faça bom proveito. Não tem nenhum valor para a eternidade. Vai ficar só para você. E talvez a traça coma. Aliás, quando? Pastor, a traça vai comer. Eu vou dizer para você, ela já comeu. Ela já comeu. Porque o que fica para a eternidade é aquilo que nós fazemos em nome de Cristo e para Cristo. Você pode ter talentos e dons. Se você não faz para a eternidade, a traça já comeu. Já era. Você é um daqueles crentes que vão passar chamuscados, como que pelo fogo. Por quê? Porque ou você encara a graça de Cristo e as demandas da graça, e você se deixa transformar por ela, e você se torna uma pessoa, um agente do reino, ou você continua vivendo de fachada. Meu apelo é para que você consagre a sua vida, mas que você não faça isso hoje. Que hoje você se comprometa a ir para casa e dizer para Deus, Deus,
eu vou pensar no chamado do Senhor para a minha vida. Por quê? Porque, meu irmão, no momento que você disser sim ao chamado da graça, você já não é mais seu. Aí coisas vão acontecer na sua vida, coisas boas e ruins, porque não é um chamado para férias, é um chamado para o discipulado no mundo onde o diabo é senhor. Não é um chamado para um piquenique. Mas quando você encontrar a graça, você vai sair rindo, cantando, porque você foi alcançado pela graça, e quem foi tocado pela graça não importa mais nada. O que importa é servir o Senhor. E aí quando você for para casa e falar: Senhor, minha filha, meu filho, minha esposa, minha casa, meus bens, o que eu sou, o que eu tenho, é teu. Aí você pode se preparar, porque amanhã, talvez às 6 horas da manhã, Deus te chame para orar. Certamente Deus vai chamar você para orar em algum momento do dia. Talvez não seja 6 horas, mas você vai ser chamado para orar. Você vai ser chamado para ler a palavra de Deus. Você vai ser chamado para abençoar pessoas com o seu tempo, com a sua voz, com o seu dinheiro. Você vai ser chamado para ler a palavra de Deus. Você vai ser chamado para sair de casa para o serviço do reino. Talvez Deus diga para você: vá, porque há um servo chamado Saulo, matador de cristãos. Eu quero que você vá até ele e abençoa com a sua mão, com o seu amor. Deus vai chamar você para o discipulado. E a graça é assim, ela não refresca mesmo. Mas quando você é alcançado pela graça, a graça não é fardo. A graça é aquilo que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí ele termina assim: e encontrarei descanso, aleluia, para as vossas almas. João, com 100 anos, morreu numa fornalha. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado. Estevão, apedrejado. Mas eles sofreram com uma compreensão do reino que tornou o sofrimento insignificante à luz da glória que em Cristo Jesus lhes foi revelada. Isso se chama graça. Vamos orar. Eu quero desafiar você então, nesta noite, a refletir sobre o chamado de Deus para você. E o meu apelo é: eu quero desafiar você a levantar a mão e dizer para mim: pastor, ao voltar para minha casa eu vou colocar a minha vida sob o senhorio de Cristo e vou dizer para Ele o que eu quero fazer da minha vida. Eu sou fraco, mas eu não vou confiando na minha força, eu vou confiando na força do Senhor. Eu não quero mais brincar com Deus. Eu serei tudo aquilo que Ele planejou para a minha vida pela graça. E eu sei que o Senhor vai encher minha alma de alegria para o serviço quando eu compreender o que é graça. Então, pastor, eu aceito o desafio de levar sua convocação para o meu lar e de tratar essa situação com o meu Deus. Se você deseja fazer isso, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Pode abaixar, querido. Deus abençoe. 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 Vou orar. Deus abençoe.
Deus abençoe. Deus abençoe. Senhor, há algo na graça que exerce sobre nós uma atração irrecusável. Mas o Senhor sabe que nós temos tantos medos, mas são medos porque não conhecemos ainda o significado pleno da graça, do Teu amor. Então nós estamos indo para os nossos lares, na certeza de que ao pararmos para pensar e orar sobre isso, receberemos do Senhor vislumbres desta graça, suficientes para a nossa completa rendição. Estamos dizendo que vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e que vamos pensar em entregar tudo que temos e que somos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Lilian, é brincadeira, você sabe, né? É muito bonito o amor que você tem pelo seu sobrinho. Deus te abençoe.